um relatório aqui, ó, de quem que ele é. Eu vou falar as características e depois eu apresento ele. Criador do método Sem Isso Sem Vendas, também idealizador da imersão empresarial, CISV. Também tem uma agência de marketing, né? Marque sua marca. E tem muitas outras coisas, mas o mais interessante está aqui, ó. Participou do programa Top Ninjas na primeira temporada, como especialista de marketing e vendas, que foi exibido lá no SBT Interior. E é empreendedor há mais de 15 anos, mas se eu pudesse resumir, eu resumiria que ele é o cara. Bem-vindo ao podcast, Herivelton Fernandes. Obrigado a todos aí. Grande pelo mestre convite. de vendas e palestrante, né? Verdade. Nós nos conhecemos aí no evento, um workshop, né? E a gente falou, nossa, é bem propício a convidar ele para vir. Seja bem-vindo aí. Legal, fico feliz pelo convite, tá? Compartilhar aqui um pouco do nosso conhecimento, dessa trajetória com a sua audiência. Eu tenho certeza que se eles estiverem aí com o caderninho, né, com a caneta Verdade. e aplicar tudo que a gente vai falar, eu tenho certeza que eles vão ter resultado. Você viu que o professor já começou dando uma dica essencial. Não adianta nada a gente trazer um convidado de peso, apesar que ao YouTube você dá para rever, Dá né? pra rever, sim. Mas um dos princípios primordiais de aprendizado é anotar, né? Exato. Mas me conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você já foi jogador de futebol. Sim. Eu já vi que você canta e toca. Então, É um multi-skill, tem diversas qualidades aí. Mas conta, como é que você veio parar no mundo empresarial? O que te motivou? o mundo empresarial foi muito interessante porque, assim, eu comecei a jogar futebol aos 15 anos, né? Saí de Cardoso aos 15 anos, fui para São Paulo. Joguei lá em algumas categorias de base, como da Portuguesa, Palmeiras, São Paulo. Me profissionalizei no Jalesense. Até joguei aqui também no América. Depois decidi parar, né? Eu tive sabe aquele momento que você fala assim, pô, vou parar, eu acho que não é pra mim. Com quantos anos? Isso eu tava com 20 anos, entendeu? Assim, foi um arrependimento depois. Mas eu decidi parar naquela época, né? E quando eu voltei de São Paulo, meus pais já não estavam mais em Cardoso, eles já estavam em Bálsamo, que é a cidade que eu moro hoje. Ah, sim. E como, assim, naquela época eu não gostava de estudar, inclusive meus amigos, que hoje me vêm ensinando assim, cara, quem diria, hein? Um cara que matava a aula lá atrás, só tirava D, que eu não gostava de estudar, eu matava a aula pra jogar futebol, entendeu? Gostava de jogar. E aí, quando eu voltei pra Bálsamo, eu me deparei com uma grande realidade que era, pô, você não sabe fazer nada? Eu Isso só com sabia quantos jogar anos? futebol. Não Com tem os 20 profissão, anos, né? não tem profissão. Sim. Ou era futebol, e meu pai, ele falou assim, olha, já que você não quer jogar futebol, você vai procurar alguma coisa pra fazer. Ficar parado você não vai. Então, o que eu tive que fazer? A única coisa que eu tive que fazer era o que tinha. Roça. Comecei a trabalhar apanhando laranja, catando laranja. Na época eu ganhava 50 centavos por saco de laranja. Nossa. Sofri pra caramba. Hoje eu vejo que foi um momento necessário assim na minha vida, né, que me deu bastante base, nos ensina inclusive a gente a dar mais valor no que nós temos hoje, a conquistar. Depois eu fiquei praticamente aí mais ou menos 1 ano e meio fazendo isso e fazendo bico, né? Fazendo bico, segurança, né? Não segurava nada, era mais magro que tudo. Aí até que um momento eu falei assim, um amigo meu chegou em mim e falou assim, ô Rei, você não quer trabalhar com vendas, não? Falei, cara, tudo menos roça. Que tiver, eu tô indo. Falei, mas como funciona? Falei, cara, aqui no centro da cidade mesmo, Bálsamo, né? E ali a gente vai começar a trabalhar por telefone. E era totalmente diferente da realidade que eu estava vivendo. Sim. Eu saía com marmita, né? Voltava sujo, que você já viu, né? Pô, Sim. trabalhando na roça. Falei, pô, não é isso que eu quero, né? Não via perspectiva nenhuma lá. E foi aí onde eu ingressei no universo das vendas. E me apaixonei, porque eu me encontrei, né? E ali eu me deparei com vendedores extremamente já com uma certa bagagem. E eu, assim, cruzão de tudo, porque eu não sabia nada. O que eu tenho hoje de aprendizado, assim, naquela época não tinha nada, mas tinha muita vontade. Legal. E me fez lembrar do que Dirhon falava, né? Ele falava o seguinte, que compensa em números o que te falta em habilidade. E era isso que eu fazia. Por quê? Então eu chegava pela manhã, ligava até mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde e ia embora. Que o pecuarista, a gente vendia produto, né, por telefone, o pecuarista, o decisor, ele estava à noite em casa. Durante o dia ele estava no trabalho, né, cuidando Sim. do gado, da roça, enfim. E eu voltava à noite, pedia a chave pro dono, voltava praticamente só eu mesmo para poder ligar.
E ali eu ficava ligando. Só que eu não tinha habilidade. Eu tinha atitude, mas não tinha habilidade. Sim. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com vendas. Depois eu comecei a transitar no porta a porta, que me deu muita bagagem. Nossa, A isso é uma escola. escola. Exato. Então, assim, as pessoas falam assim, hey, qual que é a sua formação acadêmica? Cara, porta a porta. Você veio de duas escolas poderosas, né? Que é a ligação, Uhum. que é a quantidade, maior quantidade não, e porta a porta, né? Porta a porta, exatamente. E na época, com a Telefônica, né? A Telefônica era uma relação de amor e ódio. Às vezes a pessoa te olhava assim, é você, sem vergonha, que associava a gente com a Telefônica, que é tudo do mesmo saco, né? É verdade. E às vezes a pessoa recebia, nossa, que legal, Telefônica, chegou aqui no bairro. Então, de lá eu tive um bom desempenho e eles me escolheram para ser supervisor, né? Porque assim, não tinha tempo ruim, né? Porque recém-casado, né? Já tinha casado naquela época, com uma filha pequena, pagando aluguel. Ah, sei E como eu é falei que assim, pô, preciso trabalhar. Então, enquanto a turma, né, não tava nem tinha pardal para dar água, eu tinha que trabalhar. Então eu vendia, assim, eu era fruto de fato da disciplina, não do talento. é. Sim. Então, De fazer o que tinha que ser feito. exato. Então chegou um momento que eles tiveram que escolher um supervisor. E tinham pessoas mais talentosas na equipe, mas não tinham o mesmo comprometimento que eu. Então chegou um momento que eu trabalhava durante o dia na Telefônica e à noite ia para Mamma Mia trabalhar como recepcionista lá. Fiquei lá durante 1 ano e meio trabalhando em 2 trabalhos. E eu lembro até hoje que o superintendente à noite resolveu comer uma pizza. Aonde ele foi? Ah, Na Mamma Mia. Eu tava lá, que assim, eu ficava na recepção, mas quando precisava do bar, eu ia lá, sim. né? Pegar as laranjas lá, deixar tudo no jeito. E ele me viu, falou, Fernando, você tá fazendo aqui? Ele me chamava de Fernando. Eu trabalho lá e aqui. Aí ele falou, pô, esse é o cara, né? Que eu vou precisar, preciso de alguém comprometido. E Exatamente. foi minha primeira experiência como supervisor. Meu primeiro cargo de confiança, digamos assim. Nessa mesma empresa que você iniciou, não? Não, essa já era Já- Telefônica. a A já primeira era telefônica. chamava Claromed Sim, na época, né? sim. Depois eu trabalhei também vendendo purificador de porta a porta, né? Já, assim, foi vários produtos porta a porta, tá? Até que chegou um momento que eu saí da Telefônica, porque eu não conseguia mais dirigir a Kombi de dor no joelho. Tinha uma dor na patela do joelho, que foi um dos motivos também que me fez parar de jogar. Depois eu descobri que era apenas um anti-inflamatório, de 1 semana eu poderia voltar a jogar. Nossa. Mas eu fiquei aí praticamente 3 anos, até achei que ia ficar aleijado na época. Meu Deus. É verdade, inclusive o Dr. Márcio Carneiro, faço questão de relatar o nome desse caso. Se tiver problema no joelho, vai lá que ele resolve. Legal. Mudou muita coisa pra mim. E chegou um momento que eu falei assim, pô, o que eu ganho aqui não é suficiente. O que eu ganho aqui não é suficiente. Foi aí que me chamaram, um amigo meu, eu sempre chamava ele para trabalhar comigo e ele sempre me chamava para trabalhar com ele. Ele me chamou para trabalhar na Telefônica e eu conheci uma empresa de comunicação, trabalhava com propaganda na época em cardápio, publicidade em Sim, espaço publicitário sim. em cardápio. E eu comecei a trabalhar com essa empresa, chamei ele para vir trabalhar comigo. E chegou, trabalhava aqui mais ou menos uns 3 meses lá. E até o momento que ele falou assim, eu falei, cara, a gente não deu mais pra mim, eu fui mandado embora também. E ele falou assim, Rei, por que você não empreende, cara? E nunca tinha passado na minha cabeça empreender. Nunca. Ô, Rei, peraí, dos 20 até quanto? Aí você tinha quantos anos? Ó, dos 20 até os 27. Bacana. Esse processo, entendeu? Dos E aí 20 até ele, os 27. seu amigo te deu essa... Aí ele me fez deu, essa pergunta. me deu essa deixa. Porque assim, ele tinha mais visão que eu, mas não tinha coragem. Ele falou, não tenho coragem de fazer isso. Eu não tinha visão, mas quando eu descobri, eu tive a coragem. Eu falei, então tá, é verdade, pô, não tinha pensado nisso. Aí o que eu fiz? Fui no Banco do Povo, fiz um empréstimo na época. Caramba. Com R$ 5.000 eu comprei uma moto e comprei um computador sem saber mexer no computador e muito menos saber fazer arte. Mas eu sabia vender, pô. E tinha atitude e vontade de ganhar dinheiro, de mudar de vida. Eu ganhava lá na época R$ 680. Quando eu comecei a trabalhar para mim, que foi a minha primeira tiragem, que eu cheguei no comércio de Bálsamo ali, na praça, eu falei assim, vamos fazer uma parceria com todos os lanches. Mas como funciona? Eu tô vendo que você não tem cardápio, eu dou os cardápios para você, assim, 5 cardápios para você e dei para todo mundo. Foram 9 lanches, foi 45 cardápios. A única coisa que eu peço é que você mantenha esse cardápio durante o ano, que eu vou no comércio pedir patrocínio e colocar no espaço publicitário. Cara, todo mundo amou. O cardápio era a coisa mais linda. Que na época eu chamei o cara que trabalhava nessa empresa para fazer as artes para mim como extra.
Então eu ganhei dinheiro. Foi a primeira vez que eu tive a sensação que ia ficar rico, né? Essa sensação passou rápido, né? Depois eu vi que, assim, eu ganhava era muito pouco onde eu tava, entendeu? E ali começou a minha relação. Foi onde eu criei minha primeira empresa chamada Marque Sua Marca há 11 anos. Que Há 11 bacana. anos. Eu tive essa ideia, eu falei assim, pô, deixa eu ver se tem esse nome aqui, Marque Sua Marca. Fui lá, não tinha. Falei, nossa, esse é o nome, né? Marque sua marca. Que eu pensei no nome, pô, tem que ser um nome marcante. Falou, saiu Marque Sua Marca. E ali eu comecei a crescer, trabalhar com a região. Rodava, ia pra tudo quanto é cidade aqui da nossa micro-região. Com a minha motinha, trabalhando, ia lá, voltava e fazia essa correria. Copfac aqui foi minha grande parceira nesse processo, entendeu? E chegou um momento que, assim, eu me senti completamente sozinho. Que o empreendedor hoje, ele Sim. é sozinho. Ele é um pouco solitário. Solitário. É ou não é? E ali eu falei o seguinte, falei, mas assim, você tá naquela rotina, no automático, você continua. Até que chegou um amigo meu e falou assim, cara, eu tenho um negócio pra te apresentar. Eu falei assim, cara, eu tô de boa, né? Você tá na zona de conforto, mas não quer sair, né, naquela época. Não, cara, um negócio que vai mudar de vida, pá, vai mudar de vida, vai mudar de vida. Eu falei, eu não escutava ele. Aí ele trouxe um cara. E o cara, ele fazia o que eu fazia, só que aquele chama garçom. Sabe o chama garçom? Não. Onde você chega no lanche, você não aperta um botão, aí aparece no visor que lá chama garçom. Ele que implementou isso na região. Nossa, que E legal. tudo quanto é lugar que eu passava, eu via aquilo. Eu falei, pô, eu conheço seu produto. Ele falou, então, eu que trouxe. Aí eu falei, pô, vou escutar esse cara. Quando esse cara falou pra mim o que era, aí eu falei assim, cara, tô dentro. Que assim, eu sempre tive essa tomada de decisão rápida, né? É do meu perfil. Falei, tô dentro. Minha esposa não gostou, mas eu falei, tô dentro. E ali eu comecei a ingressar no marketing de relacionamento, né? Que é o marketing de rede, onde eu comecei a me desenvolver. E ali nós tínhamos treinamento toda semana, aprendia com os outros líderes que sabia mais, e ali eu comecei nesse processo de desenvolvimento. E com essa marca eu abri mercado consumidor para a região toda, e através desse trabalho, que na verdade, o trabalho que era para fazer com esse processo de expansão, eu fui lá, comprei uma micro franquia, né? Lógico, paguei lá um valor, e eu comecei a trabalhar expandindo, e a gente sabe que o marketing de rede, o marketing de relacionamento, que é um multinível também, tudo aquilo que você consegue construir é sobre o seu comando, né? Então você empreende em rede, atraindo pessoas para tanto consumir através de um consumo inteligente, pagando pela metade do preço, Sim. ou revendendo, que é o pilar revenda, ou o pilar liderança, né? Onde você constrói carreira. Falei, pô, eu quero fazer os três. Eu quero fazer os três. Verdade, desenvolve todas as habilidades ali. Total. Né? Então, assim, aí eu comecei a me desenvolver e ali eu me encontrei, porque eu falei assim, primeira reunião que eu fui, eu vi o cara apresentando, falei, não, mas isso aí eu faço, pensei comigo. Falei, eu quero ser assim também. Aí eu cheguei nele e falei, como que eu faço para apresentar? Falou, você tem que alcançar o patamar de liderança, que na época era o diamante. Falei, então tá bom, eu lembro até hoje, peguei minha motinha, falei, cara, segunda sensação, vez que eu tive a sensação que ia ficar rico, né? Falei, eu vou ficar rico nessa parada aqui. E eu lembro até hoje, eu fui pra Cardoso, que é a minha terra. Nossa. Eu não conheço ninguém, mas eu Uma conheço andadinha. Cardoso. Vou levar a oportunidade pra lá. E ali eu fui muito resiliente. Muito. Por quê? Porque praticamente todos os amigos que eu apresentei a oportunidade, todos disseram não. E hoje eu posso dizer o seguinte, lógico que eu vou resumir isso, mas já abrindo um adendo aqui, que vendas são alguns ingredientes, alguns elementos que todos nós temos que ter. Resiliência. Sim. Quando eu falo de resiliência, é gestão da emoção. É entender que o não, ele não é pessoal. Você não pode trazer pro pessoal. E eu devolvo não, tá? Então a primeira dica aqui, devolvo não. Como assim? Chegava lá na pessoa e falava assim, cara, eu tenho uma oportunidade aqui, tô abrindo o mercado consumidor para essa marca e ela é fantástica, o produto é incrível, tem excelente aceitação, alta recorrência, você pode fazer isso como renda extra, entendeu? Você tem a sua renda aí com o seu trabalho, faz isso como renda extra, você começa a empreender sem necessariamente parar de fazer, deixar de fazer o que você está fazendo. E ali, a pessoa fala assim, cara, tô de boa, não tenho tempo, não tenho dinheiro, as principais objeções. Sim. Aí eu começava a quebrar a objeção, falava assim, mas calma aí, faz quanto tempo que você trabalha? Como assim? Faz quanto tempo você faz o que você faz? Faz 15 anos. Não tá errado? Você não ter dinheiro? Você trabalha há 15 anos, não tem dinheiro, não tá errado? É por isso que eu tô te chamando, pra você ter dinheiro. E ali eu começava a quebrar a objeção. Mas eu não tenho tempo. Não, mas é só o tempo que te impede?
Eu descobri que depois, se você tirar 40 minutos por dia, você consegue desenvolver essa atividade. Eu tenho certeza que se eu auditar o seu celular, eu vou encontrar tempo aí, nas redes sociais. Com certeza. Não é o tanto de tempo que as pessoas perdem. Então eu comecei a quebrar a objeção, aprendendo, né? Aplicava. Eu sou muito bom em modelar. Se eu ver você fazendo alguma coisa aqui agora, eu vou modelar. Então, e já dou aplicabilidade, porque senão você esquece. Sim, sim. Então ali eu comecei. E as pessoas não acreditavam, cara. Eu tinha uma visão muito estreita. E assim, mas eu tinha uma crença muito forte naquilo que eu fazia. Então, resiliência, gestão da emoção, conjunto de crenças. O que é o conjunto de crença? É onde você analisa o mercado que você está inserido. De 0 a 10, você que está nos escutando aqui, qual que é a nota que você dá para o mercado que você está inserido? Se você pega, por exemplo, por que o Neymar ele ganha muita grana? Porque o futebol é um mercado bilionário. Tá no mercado. Por que tem tanto garoto que quer jogar futebol? Porque sabe que pode mudar de vida. Verdade. Corrida de Fórmula 1 é um mercado bilionário. A indústria cinematográfica é um mercado trilionário. Ó, quando eu olho o mercado, que eu avalio o mercado, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: esse mercado não é se ele é grande, se ele é pequeno. Isso é irrelevante. Eu preciso entender se ele está em expansão ou em contração. Porque o mercado, por maior que ele seja, se ele estiver em contração, uma hora ele vai deixar de existir. Então eu preciso analisar o mercado. O mercado era top, pô. Vendas direta, né? Tem uma demanda incrível. Sim. Representa apenas 5% disso no Brasil. Boa parte, 95% é o varejo. Então quer dizer, tem um mercado grande aí. Então o mercado era top. Produto, alta aceitação. Empresa, 30 anos de mercado. Geralmente o produto é muito bom, né? E depois em mim, pô. A crença que eu tenho em mim. Então esse é o conjunto de crença. Eu tinha muito bem instalado. Então o não da pessoa não fazia muita diferença para mim. E eu fiquei lá durante um mês, indo e vindo, indo e vindo. Tô resumindo bastante aqui, tá? Sim. Teve muita coisa. Até que uma pessoa decidiu falar sim. Essa uma pessoa que disse sim, ele me trouxe 300 distribuidores. Nossa. O resultado dele. O resultado dele, que ele tinha muito mais influência do que eu. Uau. Entendeu? E essa pessoa foi estratégica ou no conjunto aleatório de estar oferecendo para todos? Essa simplesmente aceitou? Foi um. Na verdade, eu apresentei para todo mundo. Assim, eu só não apresentava para cachorro que não tinha CPF. Se tivesse, eu apresentava. Dá para cadastrar, coloca aqui em pré-cadastro. Mas assim, para todo mundo, não tinha distinção. O marketing de relacionamento é muito louco. Se você busca ali, faz um mapeamento Sim. do que é isso, tem gente que começou do zero, cara. Essas pessoas se desenvolveram, se tornaram grandes leads. São milionários, inclusive, São hoje. milionários. O Rei, só para você continuar, você falou uma coisa no início bem legal. Na verdade, já meio que respondeu. Mas, por exemplo, para quem, de repente não, todos precisam, né? É igual você falou, a venda, todo mundo tem que ser vendedor. Sim. Para vender a si próprio. Tudo é venda, né? Tudo é venda. Para quem inicia, o que é mais difícil? Para quem tem apenas atitude e não habilidade? Ou para quem tem habilidade e não atitude? Para quem tem habilidade e não atitude, qual que é o primeiro caminho que ele deveria percorrer? E ao contrário, para quem tem atitude e não tem habilidade, qual que seria o primeiro passo? Entre esses dois, quem mais se destaca é quem tem atitude. Atitude. Porque você vai se encontrando no caminho e aprendendo. Agora, o cara que tem habilidade e não tem atitude, ele vai ser simplesmente sabe aquela pessoa que tem o conhecimento abstrato? Só do pescoço para cima, não tem competência de ação? Encontrávamos muito isso no dia a dia. O cara, sou advogado, chegava no dia a dia, primeiro não, ele parava. Então, assim, a pessoa que tem atitude e não tem habilidade, a atitude ela vai te levar até um certo nível. Sim. Passou daquele nível, você não consegue mais ir. Aí precisa do conhecimento. Eu tenho até uma provocação para fazer aqui para todos que nos assistem. A pessoa que você é hoje não é suficiente para te levar para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você tem que se tornar uma pessoa melhor. E boa parte do que nós temos hoje, eu falei isso outro dia, assim, a nossa educação é falha. A cultura brasileira com relação à educação é falha. Extremamente. Porque se você for avaliar como que nos ensinaram lá no passado, era o seguinte: você tem que tirar boas notas, faz o vestibular, faz uma faculdade, pronto. Mas o estudo, ele é para quê? Para a vida toda. Né? Não é depois que você faz a faculdade, Acabou. não. É para a vida inteira. Então, geralmente, a pessoa, ela trava por conta do quê? Da falha da filosofia que existe hoje. Não existe uma filosofia. Qual é a filosofia que nós temos hoje aqui?
Você fala. Sextou? Ah, sim. Como é que tá as coisas? Empurrando com a barriga. Essa é a filosofia do brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Eu gosto muito da filosofia dos japoneses, que é Kaizen. Melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ó, tô melhorando cada vez Todos os mais. dias. Sim. Todos os dias, entendeu? Lá eles param, né? Estudam o tempo todo. Você pode ver que geograficamente o Brasil dá de 10-0 no Japão. Sim. Mas o Japão hoje ele está muito mais avançado do que o Brasil, por conta de quê? Uma filosofia que orienta todos eles, entendeu? Então nós não temos isso. Então o cara que tem atitude, mas não tem habilidade, estudo. Aprenda sobre as principais etapas da venda, se ele trabalha com venda. As principais, porque assim, tudo é venda, certo? Mas Certo. tem um vendedor que ele tem isso como atividade fundamental do negócio dele. Sim. Então ele tem que aprender sobre as etapas da venda. Eu tenho lá prospecção. E o que é prospecção? Prospecção significa pesquisar, encontrar e atrair o potencial cliente para que eu possa oferecer a minha solução. Aí eu tenho que entender sobre os tipos de prospecção. Outbound, prospecção. Direta, né? O outbound é aquela offline. Aí eu pegar o Direto. telefone, ligar, ou telemarketing, ou cold call, que é uma ligação fria, onde eu ligo para a pessoa não me conhece. E o cold call, o que eu tenho que fazer? Gerar relacionamento. Não sair para vender. A pessoa não me conhece. Ela tem que gerar relacionamento. Falar, ó, tô aqui, eu vou me apresentar. Mando lá o link do meu Instagram, do meu site. Ó, conheço o meu trabalho. Se você tiver se você precisar, lógico que eu vou fazer primeiramente uma análise, né? Para qualificar. Para não ficar atirando para tudo quanto é Sim, lugar. sim. Ser um sniper e não uma metralhadora. Aí eu tenho lá o prospecção outbound, né? Que é essa offline, que é o porta a porta, que é o representante comercial que ele tem que sair. E eu tenho o inbound, né? Prospecção inbound. Né? O que é o inbound? Onde eu tenho uma estrutura online. Então eu coloco lá as pessoas que estão nos assistindo. Você tem um patrocinado no Instagram, isso é prospecção inbound. Ou seja, é de entrada. A pessoa dá o primeiro passo. Né? Eu escolho ali o meu público-alvo. A gente sabe que o tráfego pago hoje é uma grande ferramenta do marketing no digital. Eu não gosto do termo marketing digital, que marketing é marketing dependendo do ambiente, é marketing no digital. Então utilizo ferramentas do digital para poder potencializar e atrair o meu potencial cliente. Ali eu vou perfilar ele primeiro, que é essa lição de casa. E agora esse cara clicou, ou ele vai para uma gateway de pagamento, onde ele compra um produto por lá, através da intermediação de uma Hotmart da vida, de um Eduz, da Kifify, enfim. Ou eu capto as informações dele através de um formulário. Né? Então ele deixa o formulário, eu entro em contato com ele. Nesse caso, o interesse é mútuo. Percebe? Sim. Agora, qual dos dois que eu tenho que usar? Os dois. Depois da prospecção, tem para apresentação. Agora que eu trouxe essa pessoa para minha base, eu tenho que apresentar. E a apresentação também são 3 etapas. A prospecção são 3 etapas. Esse volume, essa captação, a qualificação e a abordagem. A abordagem não necessariamente para vender. A abordagem para entender se ele está no momento de compra, certo? Sim. Se ele tem fit, né? Se ele tem um perfil de fato que eu posso qualificar, eu posso errar na qualificação. Aí eu vou abordar ele para quê? Para trazer ele para uma reunião se eu vender serviço, se for público B2B. Sim. Se eu estou vendendo serviço, eu vou trazer ele para uma reunião, para entender, agregar valor. Depois eu faço uma proposta personalizada numa segunda reunião, onde eu agrego mais valor. Então, o que eu faço aqui? Eu vou ligar para esse cara para saber quem é o decisor, qual que é a necessidade de implementação, ou seja, a urgência que ele tem de implementar a minha solução. Para saber quem é um decisor, seria em relação à personalidade da pessoa ou não? Não, o decisor, às vezes eu estou falando com a secretária, eu estou apresentando para a secretária e falo assim, não, então, mas não é comigo. Sim. Aí ele perde lá 20 minutos apresentando para a pessoa errada. Para a pessoa errada. Sim. Entendeu? Inclusive, uma pergunta de qualificação de brinde aqui para vocês é: fulano, tem mais alguém que precisa participar dessa nossa reunião ou é você quem toma as decisões por aqui? Estou qualificando. Sim. Certo? Que às vezes tem um sócio, né? Exato. Então, eu tenho o decisor e quem influencia a decisão. Às vezes é um colaborador ou a própria secretária que fala assim, ó, isso aqui é a solução que você procurava. Olha, está influenciando o decisor. Sim. Entendeu? E também entender se esse cara tem dinheiro para comprar minha solução. Né? Isso eu estou falando de uma venda mais complexa. Tá? Que uma venda corporativa, uma venda de serviço até. Então, depois que eu parei na parte de prospecção, eu venho para a parte da apresentação, que também são 3 etapas. Agora eu preciso me conectar com esse cara. Aí entra o rapport, que é uma outra, né? Que é uma forma instantânea de se conectar com a pessoa. A segunda parte é levantamento de necessidade.
Sim. né? Então, Uhum. o vendedor, ele erra muito porque ele quer só falar. Não é? Esse é um dos grandes defeitos de toda a venda, né? Todo vendedor. Porque Eu ele tá mais, cometia bastante. ele tá mais preocupado em vender do que em entender. É. Quando eu entendo, eu sou mais assertivo. É tipo assim, quando lá no início, eu soltava tudo para não esquecer nada de falar. Aham. E tipo, apresentei, já falei tudo, falei preço, agora é só esperar ele. Aí, não, aí Não, tem mais o que falar, e agora? Sim, exato. A minha forma de vender, eu utilizo uma metodologia que ela, inclusive, está no meu método, Sem Isso, Sem Vendas, que ela custou 35 milhões para ser desenvolvida, pô. Caramba. E Neil Hackman, na época, o cara que criou isso, que deu início a isso, ele tinha como patrocinador a IBM na época, International Business Machine, e a Xerox, que nem existe hoje, Sim. mas contribuiu, que é o spin selling, que é uma venda mais corporativa. Por exemplo, vocês trabalham... Qual que é o produto que vocês vendem? No meu caso, eu vendo purificador de água. Purificador de água. Para empresa, Empresa e residencial. residencial, certo? Se eu estou vendendo para empresa, eu tenho que usar o spin selling. O que é o spin? Situação, problema, implicação e necessidade. Então eu vou fazer a abertura e eu vou perguntar: qual que é a situação que você está hoje, assim, né? Eu vou entender. Se eu estou vendendo, por exemplo, para uma empresa, como é que está o cenário da tua empresa hoje? Como é que está o seu processo comercial? Como é que está o seu marketing? Fala para mim. Eu preciso entender o contexto. E isso de um cliente que você prospectou, que ele não estava esperando sua ligação, ou de um cliente que de repente teve interesse e entrou em contato com você? Das duas formas. Mas aqui eu vou atrás, que é outbound, que é a prospecção offline, que eu pego o telefone e ligo, eu preciso de pouco tempo para me conectar com ele. Sim. Então eu falo assim, ó, fulano, a gente tem uma solução que ela seguramente aumenta o seu faturamento em até 30% nos próximos 90 dias. Eu tenho aqui uma oportunidade da gente agendar uma reunião onde eu te explico isso em 40 minutos. Você tem interesse? Entendeu? Então, quer dizer, uma abordagem rápida. Eu demorei quanto tempo para falar isso? Sim. Rápido, né? Porque eu preciso de pouco tempo para chamar a atenção dessa pessoa. Ele Falou. não me conhece, pô. Então tem que chamar, mas quem que é você? Ó, tá aqui os nossos canais, dá uma olhada. Assim que você conhecer os nossos canais, eu posso entrar em contato. Qual que é o melhor horário para entrar em contato com você? Amanhã, de manhã ou à tarde? Eu vou fechando. Já vai fechando. À tarde, às 5 às 6. Não, às 6. Você prefere aqui por ligação ou videoconferência? Videoconferência. Só vai estar você ou mais alguém? Eu tô fechando. Sim. Né? Porque o fechamento ele não acontece só na hora da Sim. conclusão da venda. Ele acontece o tempo todo, Um processo. né? Então, quer dizer, ele tem que entender, se eu for falar todos os processos da venda aqui, o tempo vai ser pouco. Mas é basicamente isso: prospecção, apresentação, fechamento, fechei, pós-vendas. Porque para o vendedor amador, o sim é o fim. Na verdade, o sim não é o fim. Começo de uma nova etapa. Exatamente. Agora, o que eu falo assim de funil, mas o funil, na minha visão, está ultrapassado. Eu falo sobre a ampulheta de vendas. E a ampulheta, cheguei o sim, agora, primeira parte da ampulheta é aquisição de cliente. Segunda parte da ampulheta, expansão de cliente. Como que eu vendo mais para o mesmo cliente? Agora eu entro em outras estratégias, aumentar o meu LTV. O que é o LTV? É o tempo de relacionamento que esse cliente tem com a minha marca. Ou seja, o quanto de receita que eu consigo extrair dele ao longo do ano. Certo? Com outros produtos. Com outros produtos. Aí eu preciso agora criar uma esteira de produto. Então, por exemplo, ele comprou o purificador, ele vai comprar o que agora? A manutenção. Ó, aumentei o meu LTV. Agora, ele vai comprar a manutenção. Quais são os outros produtos que eu posso criar para constituir um ecossistema e fazer ele ficar na minha base? Se ele pensou em alguma coisa dessa solução, eu consigo atender ele. E criar ecossistema é isso, né? É você atender às necessidades do seu cliente nas diferentes dores que ele tem dentro daquilo que você se propõe a fazer. Por exemplo, se ele precisar hoje de um marketing, eu consigo atender ele. Se ele precisar treinar a equipe dele, eu treino. Se ele precisar de uma mentoria individual, também. Se precisar estruturar o processo comercial, eu vou lá e ainda ele vai ter um aumento de até 30% do faturamento dele. Que foi o máximo que eu consegui até hoje. Então, até 30% eu consigo aumentar. Ah, bacana Legal. demais. Nesse caso aí, o de abranger o ecossistema, eu não sei como que assim, como poderia distinguir, né? Eu teve um cliente que eu fui, acho que em bebedouro, atender ele, ele aí tinha o produto dele era leite, né? Aham. E eu fui regularizar o sistema dele de água.
né? E na parte de tratamento. Então eu fui lá e quando eu cheguei, eu não consegui. Os pessoal tava uma galera trabalhando e eu falei assim, eu preciso acertar aqui em quem é o patrão de verdade. Eu quero chegar na primeira pessoa. Então eu vi uma parte de galera trabalhando lá, só que chegou nisso um senhor com um cavalo, né? E eu falei assim, é esse cara aqui. Sim. Então, de forma ali bem aberta, mas não citando ele como que ele era o proprietário, mas eu fui bem educado com ele, né? Embora todos estavam caracterizados ali de trabalho rural e tudo mais. Comecei a falar com ele, dando uma atenção top, como se ele fosse proprietário, mas na verdade era, sei lá, era o produtor rural ali e o patrão estava carregando a carroça junto com os caras lá. Aí ele falou assim, não, beleza, só vou te chamar o rapaz ali, o nosso patrão. Aí chamou o cara. Aí nisso eu acho que eu já tive automaticamente uma boa aceitação. Porque eu não citei ele como proprietário, mas eu direcionei ali de forma simpática, falando para que eu que estava ali e tudo mais. E quem que eu poderia me acompanhar para a gente começar aqui a questão da regularização. E fizemos um atendimento top. Exercemos o serviço ali que foi contratado. E aí eu achei bem legal, porque durante o trabalho, eu falo bastante mesmo, né? Então, conversando com ele, eu comecei a perguntar: você sabe que agora a sua água vai ter cloro, então ela vai ser diferente. Quais são as pessoas que costumam beber aqui? Esse pessoal bebe? Ah, bebe, então. Então é o seguinte, eu acho que eu aconselho o senhor a comprar um purificador de água, por mais que a água agora está sendo tratada, vai ter gosto de cloro. E o cloro, a gente costuma dizer que é o mal necessário, tá, não sei o que. Então, o interessante agora é você também comprar um purificador. Então, não sei se você já conhece alguém que faça isso. Tá? Cara, não conheço e tal. E eu acho interessante. Então, eu vendo pro senhor. E a gente aderiu. O que aconteceu é o seguinte, que a parte do tratamento, ela é bem fechada, ela finaliza. Instalou o aparelho, acabou. Certo. Né? Então, isso eu não atendo mais, até porque ele já vendeu, acho que essa fazenda dele, sabe como que funciona, e não trabalha mais nisso. Só que ele tem uma indústria aqui, né? E hoje, isso já faz uns 4, 5 anos. E é um cliente meu, assim, top, com a parte de segmento de purificador de água. Então, hoje atende a casa dele, atende as clínicas da mulher dele. Que legal. E atende a indústria dele. Então, tipo assim, automaticamente é o ecossistema. Sim. Hoje, eu comecei ele com segmento. Você vende o mesmo produto para todos, assim? Agora sim, o produto que eu vendi a primeira vez para ele não tem nada a ver com bebedouro de água. Tá. Né? É na parte de ambiental mesmo, tratamento de água. Né? Entendi. Né? E eu sou habilitado nesse segmento. Legal. Como biólogo, então eu tenho esse trabalho. É a minha principal função, na verdade. Perfeito. Né? Então, eu fui nesse sentido. Mas de forma ali automática, acabou que estabeleceu confiança e estreitou o relacionamento. Joguei a necessidade para ele. Sim. Então, joguei a necessidade para ele, agora isso aqui, você vai ter um outro tipo de água. E as pessoas podem estranhar, não podem se acostumar com isso. Então, para evitar isso, era bom você ter um bebedouro, um purificador. Sim, sim. Ele achou interessante lá. Só que lá foi finalizado. E eu acabei atendendo ele aqui na cidade. Então, hoje, esse ecossistema que você falou, esse trabalho de amarrar o cliente, não é amarrar o cliente, mas atender a necessidade dele. Reter ele, né? Então, funcionou, né? Então... E quando o vendedor ele estabelece essa confiança, né? Porque o que é vendas para mim? Existem várias definições, mas vendas para mim é transferência de confiança. Transferência de confiança. Você não vende, você não estreita relacionamento se não tiver confiança. Tem pessoa que fala assim, mas venda é relacionamento. Depois que existe confiança. Sim, verdade. Você não se relaciona com quem você não confia. Vendas é transferência de emoção, é transferência de verdade. Quando você transmite isso, você passa a verdade. E essa sua verdade, através da solução que você oferece, vai de encontro com a necessidade do cliente, deu match. Pronto. Verdade. Acabou. Já era. Ali acontece a venda. Ô Rei, nesse processo todo, entre prospecção, entre apresentação, entre fechamento e depois o pós-venda, qual que você acha que é o processo que mais as pessoas são ruins? Na prospecção, por exemplo, ou... Porque hoje também tem uma acomodação, né? Eu vou pegando alguns clientes e as pessoas não sabem fazer prospecção mesmo. Ou pós-venda, que é muito ruim.
Olha, eu posso te dizer que praticamente todas as fases. É verdade. E eu encontro vendedores hoje que assim, tem anos de profissão. Se eu pergunto para ele qual é a fase, quais são as fases da venda, Ele não ele não sabe. sabe elencar, entendeu? Então ele tem que entender que quando ele entende, agora ele tem um mapa, embora o mapa não é o território. Eu já vou falar, o mapa do Brasil não é o território do Brasil. O mapa do Brasil é uma representação visual Sim. do Brasil. Mas sem o mapa você não consegue chegar onde você quer, né? Então, hoje as principais dores, tá? Respondendo a sua pergunta, prospecção e fechamento. É o Né? volume de oportunidade chegando e quando chega, o que que eu faço? Sim. Ontem, por exemplo, eu fui atender uma clínica aqui em Rio Preto, lá no Iguatemi, tem um treinamento pessoal lá, e uma das especialistas falou, Rei, é a minha principal dificuldade. Eu falei, eu sei. Como que eu sei? Porque eu pesquiso. Porque assim, dados hoje é o novo petróleo. Quando o Elon Musk quis comprar o Twitter, por que que ele quis comprar? Pela base de dados. Tanto é que ele até hesitou em comprar porque ele descobriu que boa parte das contas eram fakes. Então o que que ele estava interessado? No dado, As informações. nas informações. Então eu, como vendedor ou empreendedor, o que que eu tenho que fazer? Pô, que assim, os novos negócios de hoje consistem em levantamento de dados, Sim. definição do perfil do cliente ideal e mapeamento da jornada de compra do consumidor. O que que eu faço? Eu mapeio a jornada de compra. Hoje eu estava dando uma mentoria para uma aluna que comprou o nosso curso Fechamento Brutal e ela assim fez em tempo recorde. Inclusive a Ana, se estiver nos assistindo lá de Ribeirão Preto, grande abraço para vocês, para todos os nossos alunos que estão aí nos assistindo. E eu falei, e assim, eu perguntei para ela, Ana, o que foi determinante para você comprar o nosso curso? Essa pergunta serve para quê? Para eu mapear a jornada de compra. Quando eu mapeio a jornada de compra do meu cliente, entendo quais são os critérios que levou ele a tomar essa decisão, pô, eu estou antecipando. Eu estou entendendo. Aí quando eu entendo, eu sou mais assertivo aonde? No marketing, inclusive, na prospecção. Sim. Então, as principais dores são essa, prospecção e fechamento. E no pós-venda, as pessoas não têm um método. E eu vou dar um método aqui. O método é 3-2-1. Como assim, Rei? Vendi o purificador, daqui 3 dias eu entro em contato com essa pessoa. Ô, seu João, tudo bem? Que é o Vado. Como é que o senhor tá? Como é que tá a família? Vou me conectar primeiro. Como é que tá? Como é que tá se sentindo bebendo uma água com muito mais qualidade? Não, meu filho, tá muito bom. Porque assim, a maioria dos vendedores, eu até faço uma pergunta para vocês aqui. Qual foi a última vez, até nos bastidores aqui, pessoal, que vocês compraram alguma coisa e alguém entrou em contato perguntando como que tá o produto? Acho Como é que tá o uso? dificilmente. Não tem? Não é obrigação? É ou não é? Aí por que que a empresa é grande? Porque ela faz isso. Sim. E a empresa pequena, a empresa grande é a pequena que fez certo. Né? O que vem de cima é só buraco e chuva. É ou não é? Então, a maioria das empresas não fazem isso. Então, vou dar um método aqui: 3-2-1, 3 dias, 2 semanas, 1 mês. Você entra em contato com essa pessoa. Caramba, é verdade. Aí, assim, lembra o ferro gruda enquanto tá quente? Sim. Como assim? É nesse momento que eu peço a indicação. Ô, seu João, quem que o senhor conhece da família que o senhor pode me indicar aí, já que o senhor está satisfeito? 3 dias, 2 semanas. 3 dias, 2 semanas, 1 mês. Entendeu? Já ouviu falar apareça de graça? Né? Galinha que bota ovo e não canta vira canja, né? Eu tenho que aparecer, pô. Por quê? A pessoa vai se lembrar de mim. Às vezes ela esquece. É mais fácil a pessoa que está insatisfeita, o cliente está insatisfeito, falar mal de você para 20, para 100, Sim. do que o cliente que está satisfeito falar para você de 10. De você para 10. Entendeu? Então eu tenho que recomendar essa pessoa. Eu posso, inclusive, falar o seguinte: Sr. João, se o senhor me indicar para 5 pessoas, a manutenção dos próximos 3 meses é gratuita. Né? Eu tô bonificando ele, tô incentivando ele. Por quê? Por que a indicação é importante no pós-vendas? Por vários motivos. Vamos lá? 0 CAC. O que é CAC? Custo Custo de aquisição de cliente. Eu não tenho mais esse custo. Diminui meu ciclo de vendas. Quanto tempo demora para vender um purificador? Uma semana, 1 mês, 6 meses? Eu vou diminuir isso para quase 0. Certo? Muito quente. Muito, né? Diminuo meu ciclo de venda e o esforço, pô. O tempo que eu aloco para fazer esse cara comprar de mim. Né? Então, quer dizer, olha os benefícios que eu tenho para fazer o que a maioria não faz. E se o outro não faz, eu faço, eu estou saindo na frente, com certeza. Então, o nosso método hoje, o Censo Sem Vendas, ele é a minha realidade. E concluindo lá, depois que eu trabalhei com essa empresa durante 4 anos, foi onde eu me encontrei.
Aí chegou um determinado momento que eu falei, pô, vou parar de fazer o que eu faço. Fiquei aqui 4 anos e meio, foi suficiente, agora eu vou defender minha marca. Criei o Sem Isso, Sem Vendas, e a partir daí, desde 2019, eu venho ensinando empresários só com o nosso método. Aí eu compilei tudo que eu aprendi ao longo de 17 anos vendendo, e hoje eu ensino. Você verificou diversos buracos, diversas falhas no mercado, né? Sim. E falou, não, agora eu vou... Tem mercado O aqui. mercado é grande demais, você não Sim, tem noção. O mercado, transbordante. que o mercado que eu tô hoje é educação. É nichado, educação empresarial. E Assim. quando eu paro para conversar com as pessoas, eu entendo que o nível de consciência dela é muito baixo. Então, assim, existem 3 tipos de clientes, tá? O que precisa e procura, não tem? Sim. Esse cara, ele tem uma característica, esse cliente. Ele é barganhador. Ele já sabe o que quer. Então, ele já tá falando com você com 3, Com 4 ao 3, mesmo tempo. Sabe o que vai diferenciar? Atendimento. Atendimento. É aquilo que nós falamos aquele dia no workshop. Sim. Cada 10 pessoas, 9 disseram estar disposta a pagar mais caro por um bom atendimento. Então, se você vende o que todo mundo vende, eu tenho que me diferenciar no atendimento. Você não vai encontrar nenhum empresário que fala assim, meu produto é o mais caro, meu preço é o pior. Não é. O meu produto é o mais caro e a minha qualidade não é boa. Todo mundo fala, meu produto é bom e o melhor preço. Então, se todo mundo compete, eu tenho que competir na qualidade do atendimento. Então, quando eu olho para esse mercado, eu vejo assim um mundo de possibilidades. Só que esse cara que precisa e procura tem consciência alta. Depois eu tenho o cara que precisa e procura, o cliente que precisa e procrastina. O que é procrastinar? Deixar para depois. Sim. Aí eu tenho lá, vamos trocar o óleo do carro? Pois eu troco. Trocar o pneu? Pois eu troco. Tá procrastinando, ele sabe que o pneu tá careca, tá procrastinando. Então o vendedor ele tem que ser mais incisivo. Por que fechamento brutal? Ser brutal é ser pontual, não é ser mal educado, não é ser deselegante, entendeu? É ser pontual. Então eu tenho que tomar decisão muitas vezes pelo meu cliente porque ele não sabe do perigo. Primeiro você vai ter que conseguir saber qual tipo de cliente que ele é, né? Nesse caso desses Sim, dois. e entender qual tipo de motivação que ele tem, se ele é mais motivado pela dor ou pelo prazer. Por exemplo, se ele é mais motivado pelo prazer, eu estou vendendo pneu, o pneu tá careca, eu falo assim, você vai ter um desconto, você vai gerar economia? Não é? Sim. Estou buscando o lado prazeroso. Se ele é mais motivado pela dor, eu falo assim, olha, eu não sei quanto vale a vida da sua família, mas se esse pneu aqui, se ele furar na pista, dependendo da sua velocidade, você pode capotar. Estou tratando a dor. Então tem que entender o nível de... Se ele é motivado mais pela dor, se é mais pelo prazer. A neurociência diz que a cada 3 pessoas, 2 são motivadas pela dor. Então... Olha a complexidade. É o que eu vou responder na sua pergunta, o cara que tem atitude, não tem habilidade, ele não sabe disso. Então ele vai ter que se matar para trabalhar. Agora o cara habilidoso que ele já sabe disso, ele agora precisa ter um motivo, né? Esse motivo é mais interno que a motivação, a porta que se abre de dentro para fora. Então ele tem que tirar isso dentro dele, né? E às vezes o motivo, ele não tem motivo, às vezes mora na casa dos pais, não tem pardal para dar água, entendeu? Às vezes ele tá lá na zona de conforto que não tá confortável, mas ele tem habilidade, ele tem conhecimento, né? Então ele precisa Rei, por que acordar você pra acha vida. que o mercado é tão desqualificado a nível de... A gente tava conversando com a minha esposa, você entra em qualquer loja em Rio Preto, parece que você tá pedindo um favor, pelo amor de Deus, me atende. Olha, tá vendo? Não é um problema só de balsa. E eu acho Porque é a mesma pressão que eu tenho lá. A gente, em qualquer loja, Exato. a pessoa te trata mal. Mal, sim. E ela não te oferece. Outro dia a gente anda de Uber, né? E o rapaz tava vendendo um monte de doce. Eu achei, né? E o meu filho ficou fascinado, né? Nossa, um monte de doce. E ele não... E a gente tava com meu filho, ele perguntou o que tinha, tava o preço, super baratinho ali, e ele não ofereceu. Falei, se ele oferece, não tem como negar. Sim. Ele quer que vende sozinho, né? E a gente sente uma falha É muito tremenda. ruim, né? Não sei como que dá certo. Mas de novo, tá? De novo, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que eu quero dizer? Ainda eu volto na educação brasileira. Sim. É reflexo. Vai lá na Suécia, país de primeiro mundo. A educação de lá, Eu vi uma comparado com aqui. um treinamento que a gente tá fazendo que as pessoas têm aquela frase, eu odeio estudar, né? Igual você contou essa história. Por quê? Porque a gente é
colocado num padrão, né? Às vezes você era muito bom em uma habilidade e Aham. outra habilidade. Não, você tem que se encaixar todo mundo aqui e Exato. tirar 10. É arcaico a nossa educação até hoje. E por isso que as pessoas odeiam estudar. Certo. Né? E o Christian Barbosa, né, um grande empreendedor, falou que ele foi prestar uma prova lá e ele tinha 15 anos. E deram um livro para ele de programação, todo em inglês. Ele falou, nossa, eu nunca estudei inglês, e agora? Aí ele falou, não, isso aqui é a minha empresa. Isso aqui vai ser a minha empresa. E ele estudou com 15 anos, né? Passou na prova, foi abrir uma exceção na prova da Microsoft, eu acho. E ele foi um menino com 15 anos, teve que abrir uma empresa, saiu até em jornal, porque ele tratou a educação naquele momento. Aham. Não, isso aqui é a minha empresa. Olha aí. Isso é uma chave poderosa, que é o quê? Estudar é bom, né? Desde que você entenda que aquilo ali vai te levar para outro nível. Até Verdade. nível, por exemplo, Caramba, de- falei isso pro meu filho ontem. de conhecimento de vendas. Total. Poxa, Total. eu tô aqui num departamento de vendas, eu preciso conhecer o meu Conhecer, cliente, eu exato. preciso conhecer o produto, eu preciso O processo todo, né? conhecer o processo todo, né? Você é pai? Sim, Qual é o cuidado do seu filho, sua filha? 2 anos. Não 3 tem, anos. não tem comunicação. Tem um pouquinho. Tem? Já estuda? Vai na escolinha. Se perguntar pra ele, você gosta de estudar? Ele vai falar não. É. Aí você fala assim, você gosta de aprender? Ele vai falar vai. Vixe, Porque assim, a escola não nos ensina a estudar. Não nos ensina. ensina a decorar. É, não, a escola não nos ensina a estudar. Mas assim, as pessoas gostam de aprender, só que elas não gostam de estudar, porque elas não sabem como estudar. O doutor Howard Gardner, já ouviu falar? Sim. De Harvard, psicólogo de Harvard, ele quem inventou a teoria das inteligências múltiplas. Segundo ele, nós somos dotados de 9 tipos de inteligência. Verbal, linguística, corporal, sinestésica, a naturalista, musical, a existencial, que são os líderes, pastores, né? E assim, inter e intrapessoal, que a gente chama de inteligência emocional. Então ele fala que isso inclusive foi disruptivo, né? Porque ele mostrou que o estudo de hoje, ele é arcaico, ele é obsoleto já. Na verdade, você tem que exponencializar a habilidade de cada um, de acordo com a inteligência mais predominante que a pessoa tem. Olha que louco isso. Então tem pessoas, por exemplo, o corporal sinestésica, é o artesão que mexe com as mãos, é aquela pessoa que faz piruleta, como é que chama aquela profissão? Isso aí, o bailarino, bailarino, é o jogador de futebol, com o corpo ele consegue, entendeu? Então tem que potencializar o que ele tem de bom. Por isso que tem gente que odeia escritório, mas gosta de estar na rua. Exato. Então, assim, baseado nessa inteligência, Eu você sou um sabe o que é desses. mais predominante. Inclusive, isso é importante até na contratação, pô. Sim. Mas aí o empreendedor ele não entende isso. Ele nem sabe contratar direito. Eu aprendi no workshop aí. Segunda-feira, que eu anotei lá, que é... Eu, quando fui contratar a primeira vez, né? 50 cadastraram. Eu contratei o segundo. Olha, Por sorte, deu certo. olha Nós só. fizemos um contrato ficamos mais de ano juntos. Sim. Mas por sorte. Aham. Mas eu aprendi lá que Mas é isso. demore tempo para contratar, né? Sim. Contrate devagar, demita rápido. É. Então, assim, voltando à sua pergunta, ainda a nossa educação. Enquanto a educação brasileira não mudar, o Brasil não muda. Lógico, hoje se você pegar, por exemplo, o empreendedorismo, ele é muito fomentado no Brasil de uns 7 anos para cá. 2015 para cá, o empreendedorismo está em alta, não é? Sim. Então você encontra, por exemplo, aqueles jovens que estavam lá, o Natan e o Daniel, já vão na imersão. De todos que estavam lá, os jovens que mais se interessaram. Então, quer dizer, eles estão muito mais antenados. Inclusive, eu até falei com o pai de um deles, ele falou assim, não, isso não é pra mim mais, o jeito pra mim tá bom. Eu deixo meu filho que ele é mais sonhador. Então, assim, uma outra característica do vendedor, ser ambicioso. Quem não tem ambição é o caso do cara que ele tem habilidade, mas não tem atitude. Ele não vai ter atitude. Eu sou muito ambicioso e as pessoas confundem ambição com ganância. Uou, É. Isso é legal. Ganância, você, Isso é legal. sabe, é aferir os valores, os seus valores, é você passar por cima das pessoas, entendeu? É tomar aquilo que não é teu, como se diz, né? O que não parece que o dono é roubado, quer dizer, aquilo que não é meu, pronto. Agora, ser ambicioso é desejo de conquista, é você ir atrás daquilo que você quer alcançar e correr atrás. Não deixar ninguém, a gente aprendeu isso lá atrás, é blindar nossa mente. Não deixar os ladrões de sonho ficar falando que você não pode, você não consegue. Aí entra de novo o conjunto de crença.
Não adianta eu acreditar no mercado, no produto, na empresa, se eu não acreditar em mim. Eu tenho que acreditar em mim primeiramente. E eu tenho uma crença muito forte, cara, assim, inabalável. Eu sei que eu vou estar entre os 5 maiores especialistas do Brasil até 30 de Uou. abril de 2027. Está declarado. Aquele dia vocês viram isso. Aham. E é tão forte isso em mim, que assim, onde eu falo isso para as pessoas, contagia as pessoas. E é exatamente essa a minha função, inspirar, orientar, ser um facilitador. Um amigo meu, acabei de encontrar, falou, você é coach? Eu falei, não, não sou coach. Porque hoje, assim, o coach ele tem um papel fundamental, mas infelizmente ele caiu numa vala comum, Sim. onde as pessoas têm preconceito. Coach, Exato. multinível, são palavras que as pessoas têm preconceito, entendeu? Porque não entendem a fundo. Né? E assim, uma frase aqui para que eu gosto muito assim dessas reflexões. Até quero fazer essa reflexão com vocês. Vocês daria tudo que sabe pela metade do que ignora? É uma frase para pensar. Sim. Interessante. Eu vou dar uma nova perspectiva. Sócrates dizia o seguinte, que o que nós sabemos é uma gota. O que nós ignoramos é um oceano. Meu Deus. Agora eu vou repetir a frase. Vocês daria tudo que sabe pela metade do que ignora? Rapaz, é muita coisa que ignora. Ela não é. Com certeza, pô, o que eu sei não é nada. Vixe. O que eu sei é nada. O que eu não sei, meu Deus do céu, eu aprendo todos os dias. Ó, eu estudo religiosamente todos os dias. Inclusive o meu Instagram, eu só sigo pessoas que têm relevância. Tem um Instagram lá que eu sigo todo mundo, mas o que eu mais fico, porque o que eu utilizo as redes sociais para aprender, para estudar. Sim. Então eu estudo o tempo todo e eu não sei, imagina o cara que ele não estuda. E hoje o vendedor, sabe qual que é a diferença do vendedor pro jogador de futebol? Qual? O Tem que o que jogador de vender. futebol faz? Ele joga, ele treina, joga e descansa. O vendedor, ele só joga e descansa, ele não treina. Nossa, É ou não é? atividade total. Você pega o Messi, cara, o Neymar, todos os dias eles treinam, cara. É. Os caras são fera e eles treinam. É isso que fala muito do Messi, do Cristiano, né? Mas eles treinaram muito, eles Muito. treinaram. Até hoje, Até né? os jogadores de basquete lá, né? Uma vez falaram como que chama o mão santa lá? Oscar. O Oscar. Ah, se é sorte, se ele falou sorte, todos os dias eu treinava. Acabava o treino, ele treinava não sei quantas cestas. E se ele errasse, ele tava jogando lá, e se ele errasse, ele começava de novo. Olha aí. Todos os dias. Então, é treino, né? É treino. É treino, né? É que a pessoa fala sorte, mas pra mim sorte é quando preparação encontra oportunidade, Sim, né? sim. A hora que isso acontece, já era, você tá preparado. O que aconteceu comigo no SBT, pô. Né? Eu tava em ação. Pra mim, sorte não existe. Sorte pra mim é consequência de ação. Então, eu tinha feito um trabalho com uma empresa aqui da cidade, recrutando talentos pra fazer o processo comercial. Meu Deus do céu, eu acho que eu recrutei ali, eu entrevistei mais de 200 pessoas. Seguramente falando. Eu precisava selecionar as pessoas certas. E eu gravei um plano de carreira para atrair a atenção dessas pessoas. Se as empresas hoje não têm um plano de carreira, ela tem, assim, a chance de gerar retenção é muito pouca. As pessoas não conseguem enxergar o futuro se ela não consegue enxergar que ela vai galgar novos patamares. E eu criei um plano de carreira para mostrar para as pessoas. Só que lá não tinha um fixo. Não tinha a carteira assinada. Era só comissão. Então eu falei assim, pô, para tentar segurar essa galera, eu vou ter que criar esse plano de carreira para poder mostrar o futuro para ele, que ele pode ganhar mesmo não tendo fixo, né? E ali eu gravei essa mídia e ficou uma mídia indoor, entendeu? Só passava dentro da empresa. E o diretor do programa Top Ninjas era amigo do dono que me contratou. E ele chegou lá e me viu apresentando. Quem que é esse cara aqui? Aí esse cara fez um trabalho assim pra mim e ficou lá. Até hoje roda lá. Eu tô usando sua imagem. Falei, não, deixa rodando aí. O pessoal vai me ver aí. Eu era 5 anos mais novo, mas tá aí. 3 anos. Né? Aí ele me viu e me chamou, pô. Olha só. Consequência de uma ação. Sim. Aí ele me chamou pra participar do programa do SBT, que foi uma grande experiência pra mim. Durante 3 meses aqui, aparecemos pra mais de 3 milhões de pessoas todos os sábados, entendeu? Então, quer dizer, eu tive essa atitude de querer mais. Inclusive, quando ele me chamou pra contratar, eu nunca tinha contratado, irmão. Falou, você aceita o desafio agora. É se permitir, entendeu? Sim. Sabe, é sair da zona de conforto. Então, hoje, nós temos a imersão empresarial aqui em São José do Rio Preto, dia 5. Eu quero fazer um convite para todos aqui que nos assistem, para você ir lá treinar.
O Abraham Lincoln falava, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. Verdade. Aí o cara tá com o machado cego lá. Pô, mas isso aqui não dá em nada. Mas não é. Ele não afiou o machado, pô. Ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Por quê? Tá com o machado afiado. Ele vai ser um sniper, né? E não o vendedor metralhadora que vai atirando pra tudo quanto é lugar. Então, assim, eu entrei no empreendedorismo através disso e hoje eu empreendo no meu nicho de educação. Sim. Né? Que é levando o nosso conhecimento, sendo facilitador, sendo orientador, um ajudador na vida das pessoas e com ganha-ganha, né? Sim. Porque quando a empresa dá certo, eu consigo mexer na base da economia. Não sei se vocês sabem, dado do Sebrae. Existem, em média, 6,5 milhões de estabelecimentos no Brasil. Nossa, Desse total, 99% são micros e pequenas empresas. que movimenta o Brasil. E quem que precisa crescer? O micro e o pequeno. Aí não tem lá a pirâmide que precisa e procura, o que precisa e procrastina. A base da pirâmide é não sabe, mas precisa. O nível de consciência dele é baixo, ele não sabe o quanto ele precisa. Agora, final de semana, agora não é carnaval? Sim. Esse cara vai gastar 300, 400, 500 conto em bebida e churrasco, mas ele não vai lá tirar um dia para aprender e mudar completamente a vida dele. Eu sempre digo o seguinte, eu trago essa provocação de novo. Você mede a mentalidade do brasileiro indo no shopping. Veja quantas pessoas tem numa praça de alimentação, veja quantas pessoas tem numa livraria. Você tem mais Sim. ou menos uma noção. Não é? Não que quem compra um livro não come, mas a maioria das pessoas que comem não compra um livro. Aí ele gasta R$50 no McDonald's, mas não paga R$49,90 para pegar um livro lá do Napoleão Hill, quem pensa enriquece, para destravar completamente ele. O autor demorou 20 anos para escrever um livro e Com resumiu, os maiores milionários da época. compilou Pô. por R$50. Aí tem que morrer pobre, né? Aí olha para cima e fala assim, Deus não é justo. Pô, ele não faz a parte dele. Muito bom. Ô, Rei, mas esse negócio aí de vendas é para quem fala bastante. Pra Ouço quem- muito isso. Quem tem Pra lábia, né? pra quem é tímido, isso aí é pra quem fala bastante só, Rei. Eu não sei para isso, não. E outra coisa também, Rei, esse negócio de venda aí é pra quem quer abrir empresa. Eu que trabalho numa empresa, numa indústria, trabalho na parte operacional, não precisa, não. Né? Será? É isso mesmo? Pera aí, Não. mais uma. Ou, já tentei de tudo. Vou para vendas. Vou pra venda. Você topa. É isso mesmo? Essa também é um grande preconceito. Cara, assim, é o nível de consciência dessas pessoas que estão baixo, né? Primeiro que boa parte da venda você vai ouvir e não falar. Só antes de você falar das três, falando isso, não é nem no caso de zoação, não. É porque eu acredito que um dia eu pensei assim também. E tem É. muita gente que pode Tanto pensar. que eu trabalhava numa empresa que tinha um departamento de venda muito forte. Aham. Só que eu trabalhava na parte técnica. Sim. E eu sempre achei que aquilo não era para mim. Eu via as pessoas falando bem, saíam de lá do primeiro andar falando aquele grito de guerra e tudo mais, e super felizes, e eu ali só na parte técnica, né? Até que um dia eu falei, cara, como que eu queria ser igual a esses caras? Como eu queria? Eu cheguei no meu patrão, né? Falei, cara, como que funciona isso daí? Como que é para vender? Eu sei que isso aí tem que falar muito, né? E eu sou muito tímido, eu tenho um problema, sou gago. E, tipo assim, então, era uma situação que eu me via, que eu acho que hoje as pessoas até queiram ou sonham com alguma coisa, mas elas de fato acreditam que vendas não é para ela, né? Vendas é só para quem já nasceu falando Com muito. dom, né? O pessoal fala muito isso. E outra coisa também é que vendas é só para quem vende alguma coisa, vende é para quem trabalha numa loja de Diretamente venda nas de vendas, tênis sim. ou alguma coisa assim. Então, acho que isso é uma crença que se cria, que às vezes essa pessoa se despertar, ela dá um outro salto na vida. né? O que eu sempre digo é o seguinte, ninguém nasce vendedor, ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro. Vendas é arte e ciência, certo? Certo. Se eu pudesse definir, vendas é a arte de entender a ciência do comportamento humano. E o que é ciência? Não é o estudo do efeito dos fenômenos naturais? Aí eu preciso entender o quê? Ciências, filosofias e psicologia. Se vocês me permitem relembrar,
De novo, ciência é o estudo da causa e efeito dos fenômenos naturais. Filosofia é o estudo dos pensamentos. Então, precisa entender como que as pessoas pensam. E psicologia é o estudo do efeito do pensamento no comportamento das pessoas. Então, o vendedor ele tem que deixar as características do produto do lado, a ficha técnica, que isso não vende, e buscar entender o perfil, entender sobre comportamento. Quando ele entende sobre o comportamento, pô, ele está 1000 anos na frente do próprio consumidor. Hoje eu entendo mais das dores do consumidor que propriamente ele. Porque eu já mapeei as necessidades dele. Lembra? Levantamento de dados, definição do perfil do cliente ideal e mapeamento da jornada do consumidor. Eu já mapeei a minha persona, por exemplo, eu tenho ela mapeada. Eu sei onde dói. Então, quando eu pergunto, já pergunto já sabendo. Entendeu? É aquela pergunta capciosa, só para saber o quanto que a pessoa... O nível de consciência que ela tem sobre aquilo, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas falam... ninguém sabe nada... já que você não deu certo na vida, vai vender. É porque isso é cultural. Hoje, por exemplo, alguém de vocês aqui, quando o filho nasceu, falou assim, ó, isso aqui vai ser um vendedor. Ninguém falou? olha e fala. Ninguém. Olha, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um empreendedor. Só que ele esquece que o médico que vende, comparado com o médico que não vende, o que vende sai melhor. O advogado que não sabe vender, ele se estrepa comparado com o advogado que sabe vender. Porque na hora que ele está argumentando lá com o juiz, com o júri, quem se dá melhor na situação é quem é o melhor vendedor. E quando eu falo de vendedor, eu estou falando de um ponto fundamental, que é determinante, é a sua comunicação. Sim. E dois grandes problemas mundiais são a baixa autoestima. A gente poderia ser muito mais produtivo. E aqui entra o que Sócrates já dizia, que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. Quer dizer, se eu tenho uma autoestima maior, eu produzo mais. Eu acelero o crescimento. A baixa autoestima é um problema mundial. E a falha na comunicação. Não existiria guerra, não existiria fome, não existiria todos os males que nós temos hoje se não tivesse tanta falha na comunicação. E quando eu me comunico, eu preciso ser um bom comunicador. Você sabe quem que é o melhor comunicador? Que convence? Eu vou colocar vocês num paradoxo agora. É o indivíduo que ele é poliglota falando uma língua só. Paradoxo, né? Sim. Sim. Como assim, Rei? Eu preciso falar a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. Se eu estou vendendo uma pessoa que ela é sinestésica, eu tenho que dar poder de posse para ela. Tem que dar o produto na mão dela. Ah, Rei, mas eu vendo infoproduto. Como que eu falo isso? Acessa a parte emocional dela, a parte sinestésica, emoção, gera emoção, conta história. Eu estou apertando, acessando a parte sinestésica. A parte auditiva, só ouvir já é suficiente para o auditivo. O visual não. Se você fala, ele precisa ver. Ele precisa entender. Então eu preciso demonstrar. Se eu não sei qual que é o principal canal preferencial dele, eu tenho que fazer os três. É ou não é? Eu tenho que dar poder de posse ou gerar emoção nessa pessoa. Eu tenho que falar e eu tenho que mostrar. Assim eu vou ser um bom comunicador. Aí eu vou ser efetivo na venda. Por exemplo, vocês gostaram da minha palestra, certo? Eu acredito que sim. Sim. Porque eu utilizo todos esses elementos. Eu nasci sabendo? Não. Já dizia o ditado, não há sabedoria em si mesmo. Eu aprendi. Então, hoje eu coloco muito em prática tudo que eu aprendo. Então, por onde eu passo, primeiramente, o mérito é meu, mas a glória é de Deus. É porque, assim, eu aplico tudo isso. Entendeu? Então as pessoas falam assim, Rei, é gostoso te ouvir. A imersão passou muito rápido. Inclusive, a nota baixa que uma pessoa deu pra mim na imersão, e isso foi 9 no NPS, que ainda é alto, mas pra mim foi baixo, é que ela falou assim, tinha que ter mais tempo. Entendeu? No caso, segunda foi isso. Mas isso foi uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Então, assim, eu falei, o próximo passo é a imersão de 2 dias. É um grande desafio. Por quê? Porque quando você reúne todos esses elementos, você se torna um vendedor muito mais assertivo. Entendeu? Você sabe exatamente quais são... seguir exatamente o processo. É seguir o script. Você pode ver que são vários ingredientes aqui nessa construção desse bolo. Sim. Né? Esse bolo do sucesso. Então, comunicação, ambição, ser ensinável. Tem pessoas que têm postura arrogante. A maioria das pessoas tem postura arrogante. Né? Às vezes aquele cara que tem muito medo não se permite. O arrogante, ele constrói um pouquinho de conhecimento dentro da área dele, ele já sabe tudo. Já. Vocês sabiam que a certeza é uma forma da ignorância? É ou não é?
A certeza é uma forma da ignorância. Quando você tem certeza, você para de estudar. Nossa. Eu sou um verdadeiro, um grande questionador. Eu não sou cético, mas eu sou um grande questionador. Eu vou questionar, entendeu? Sempre. Inclusive, até adere isso como filosofia de vida. Seja um eterno questionador. Porque o cara que ele é questionador, ele traz inovação. Não é? E Sim. o grau mais alto da inovação é a simplicidade. Por quê? Complicar é fácil, o difícil é simplificar. Se você for pegar as grandes empresas hoje, elas têm duas características. É simples e acessível. Vamos lá? Uber. Simples e acessível. A Netflix. Simples e acessível. Basicamente, as principais tecnologias, elas têm essas duas características, entendeu? É simples e acessível. Tudo que for simples e acessível é o negócio do futuro. Então, eu posso tornar o meu negócio mais simples e, às vezes, o vendedor ele fala de uma forma complicada. Já falaram pra mim. Você fala muito difícil. Isso me preocupou, pô. Pô. Porque eu preciso transformar a minha comunicação em uma comunicação que seja fácil das pessoas entender. Desde uma criança, Albert Einstein não falava isso. Se você não consegue explicar para uma criança de, sei lá, 4, 5 anos o que você faz, você não sabe o que você faz. Se ela não entendeu, Quero ouvir isso, verdade. melhora a sua comunicação. Acho que foi você mesmo que falou. Se você comunicou com uma criança de 6, 7, 8 anos e ela entendeu, você é top. Se ela entendeu e já aplicou, cara, Melhor ainda, né? você é um top dos top, né? Sim. Outro E é dia me verdade perguntaram, mesmo. pô. A minha esteticista me perguntou. Eu assim, hey, o que você faz? Eu falei, eu que te pergunto. Nossa, isso é muito bom. Eu que te pergunto. Pô, sabia que até foi, acho que ontem eu tive uma conversa com meu filho, eu ficava, eu falando com ele, mas na minha cabeça a intercomunicação, ela ficava conversando comigo mesmo. Cara, será que ele tá entendendo, mano? Eu procurando alguma coisa dele, tipo assim, sei lá, algum gesto para ver, não, ele tá entendendo. Sim. Que eu achei muito interessante. Não, eu quero ser esse bom comunicador ao ponto de meu filho entender com Entender. clareza Exato. e aplicar. Exato. Né? E eu ficava pensando nisso, cara, eu tentando achar alguma coisa como se ele estivesse absorvendo aquilo de verdade. Né? E ó, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em palavras. Palavras. Mas se eu falar para vocês que o Albert Mehrabian descobriu e ele criou essa matriz, que o poder do convencimento, eu trago isso como poder do convencimento, que de fato é a comunicação e tem esse poder de convencer. E assim, o que é poder? É a capacidade de gerar ação, certo? Então, comunica, ação. Comunicação. Preciso comunicar alguma coisa para ter uma ação. E ele descobriu o seguinte, que dentro da comunicação, ela está dividida em 3 partes. 7% advém da palavra, 38% o tom de voz. Você pode perceber que o que estabelece o rumo de uma conversa é o tom de voz. Você pode chegar para uma pessoa e dar uma ordem com um tom agressivo e dar a mesma ordem com um tom orientador, certo? Mas 55% é a comunicação não verbal, não é o que você fala, é como você transmite o que você está falando. Olha que interessante isso. Super interessante. E o vendedor, ele se concentra onde? Nas palavras, cara. Técnicas. Aí ele chega lá mal arrumado, ele não se comporta bem, a postura dele não é boa, ele fala alto com pessoas que gostam de falar mais baixo. Quando eu ensino rapport, eu ensino de uma forma totalmente diferente dos demais, eu espero. Por exemplo, você não se incomoda com uma pessoa que fala muito alto? Sim. Não se incomoda? Ao mesmo tempo também que você se incomoda com uma pessoa que fala muito baixo, que você não está conseguindo entender muito bem o que ela está dizendo. Você não se incomoda com pessoa que fala muito rápido? Tipo assim, pô, você tá falando tão rápido, você não te incomoda? Sim. Ao mesmo tempo também que se incomoda com pessoa que fala tão devagar que dá vontade de você completar a frase. É ou não é? E o que o rapport faz na hora da venda? Eu preciso me parecer com o Vado, preciso me parecer com o Rafael. Então o que eu tenho que fazer? Conscientemente desacelerar a minha voz, se eu tenho nessa fala muito rápida, que a pessoa que fala muito rápido é porque ele tem um pensamento acelerado, né? Sim. E ele não consegue comunicar tudo que o cérebro está passando. A gente pensa mais rápido do que aquilo que a gente fala, certo? Então ele fala muito rápido. Então ele tem que entender que eu tenho que me parecer com o outro. E todo mundo fala isso. Ah, é foco no cliente. Ou não é? É. Mas não é. É o foco do cliente. Quando eu tenho o foco do cliente,
Aí eu tenho foco no cliente. É disruptivo, certo? Quando eu tenho foco do cliente, eu quero entender o que o Rafael pensa. Cara, nesse podcast, ao mesmo tempo, já teve momentos que eu me senti o máximo, mas já teve um momento que eu me senti, cara, eu preciso do rei, velho. Eu preciso dessa imersão. Vamos Muito lá que top, vai cara. ser sensacional, prometo. Então, Muito assim, top. quando eu tenho o foco do cliente, eu sei como ele pensa. É empatia, é o poder da... O que é rapport? É o nível mais alto da comunicação e o poder maior da empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, isso é rapport. É entender o mapa do mundo do outro, porque todos nós temos um mapa de mundo. Nós podemos estar aqui na mesma situação. Você tem uma percepção sobre esse momento, você tem uma percepção sobre o momento, eu tenho também essa percepção que nos trazem diferentes perspectivas, certo? Certo. Essa perspectiva é o seu mundo, é a forma como você vê as coisas. E a gente não enxerga as coisas como elas são, nós enxergamos as coisas como nós somos. Sim. É ou não é? Então, quando eu tenho foco do cliente, ó, eu tenho empatia por ele. Então, se eu sei que ele gosta que eu falo de uma forma ponderada, eu vou baixar minha voz, o meu volume, o meu tom, Sim. entendeu? E eu posso me apropriar das palavras usuais que ele tem, dos termos que ele mais utiliza. Se eu tô falando com o maranhense lá que fala oxente, eu vou falar oxente, oxi. Eu vou me apropriar disso, entendeu? Se eu tô Rei. falando com uma pessoa mais informal que ele fala mano, eu vou falar mano. Se eu tô falando com um médico, com um doutor, eu vou utilizar do termo dele, Esses caras aí. probabilidade, entendeu? E o legal, tipo assim, porque a gente tá falando de vendas, tá falando de questão corporativa, empreendedorismo, e é claro que a gente entende que vendas não é só para isso, é para a vida, né? Pra vida, cara. E você falando aí sobre a pessoa que fala, e eu lembro um dia, tava eu e minha esposa na casa de um jovem que a gente tava discipulando, e ela precisava de uma visita nossa. E na minha cabeça, tentando entender o comportamento dela, tentando extrair de qual que é a dor mesmo, por que que ela estava naquele momento, então eu montei essa ideia na minha cabeça. Sim. E já fui preparado. Conversei com o preparado, com o texto preparado, falei, cara, é isso que ela estava precisando, é isso que tá acontecendo com ela. E eu, Aham. cara, e conversei, cheguei lá, na verdade, antes de eu falar, o que eu ouvi da voz dela é só o cumprimento mesmo, né? Depois daquilo, cara, eu falando, e eu na minha cabeça, nossa, velho, tá top. E eu orientando e falando, mas tipo assim, e tudo eufórico, né? Porque eu sou um pouquinho e tal. Aí a minha esposa, Vado, para. Desse jeito. A mocinha aí. E ela aqui e eu aqui. Fala, para. Agora deixa ela explicar o que tá acontecendo. Entendi. Cara, quando ela falou isso, mano. Aí ela falou. E quando ela falou alguma coisa, a minha esposa ajudou ela. Olha só. Porque na verdade eu achava que era um problema de comunicação com alguém. Na verdade, era um medo de alguma coisa que ela tinha assumido de responsabilidade. Era só medo. Caramba. Aí a Adriana, em poucas palavras, se tendo compaixão, na verdade, ela sentiu a dor, porque a Adriana também E a sentia empatia, isso. né? Aham. Mano, resolveu. Ela foi mais assertiva. Poxa! Falei, cara. Não, isso eu Trouxe nunca. um aprendizado. Nossa. Mas é legal que meu. você tá aberto a isso. Cara, eu não, achei em choque. E tanto que eu não esqueço. E você falando aqui agora, eu lembrei. Falei, mano, ele tá me descrevendo, cara. Você tá falando com ele. É que você faz parte da minha persona. E aí, cara, nossa, velho, eu achei isso maravilhoso. Então, galera, vender não é nessa. Acho que na verdade esse autoconhecimento que você tem que ter de você mesmo. E Você disse tudo, autoconhecimento. você resolvendo isso, automaticamente, seja produto, seja relacionamento, seja o que for, vai dar certo, Sim, vai prosperar, né? total. Então, acho que vendas também é isso, né? É isso, claro. Você disse assim, autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, que é você conhecer você mesmo, e conhecimento, que é o saber das coisas dentro de um todo, pô, deu certo. Por quê?
Você se conhece e conhece as coisas. Então, assim, ao longo desse período, me desenvolvendo, eu tenho esse compilado, entendeu? Eu me conheço. Eu sei as minhas limitações. Eu sei onde eu preciso melhorar e muito. E eu me proponho a isso, tá? E eu tenho um conhecimento, assim, considerável daquilo que eu faço, entendeu? Então isso se torna fantástico, porque em momentos quando você se conhece, que aí você não deixa... porque assim, lembra da frustração? A frustração vem da alta expectativa, certo? Sim. Quando você tem alta expectativa, não é o outro que criou, foi você quem mesmo. criou. Verdade. Aí quando você se frustra, você coloca, a gente projeta a culpa no outro, mas o problema foi eu. Então eu tenho até uma indicação aqui, não trabalho em cima de expectativas, mas em cima de possibilidade. Não deu certo esse mês, continua sendo uma possibilidade. Não está aqui no meu celular, que eu vou extrair entre os 5 melhores até a data? Se não deu certo até aquele dia, continua tendo possibilidade. Agora eu não posso colocar a minha... não, vai ser esse dia e esse dia vai acontecer isso. E se não acontecer? Porque isso é o que eu quero, né? Estou trabalhando muito forte para isso. Mas se não acontecer, continua tendo possibilidade. Posso adiar 1 ano, posso adiar 2 anos, vai acontecer em algum momento, entendeu? Mas não em cima de expectativas. Eu vou trabalhar em cima de Tem possibilidades. uma história do Marcos Paulo e o Pablo Marçal, que eles falam sobre expectativa mesmo. Aham. Um camarada viajou 700 quilômetros e encontrou o Pablo Marçal e o Marcos Paulo, né? O Marcos Paulo é o lançador dele. Falou, vim passar o dia com você. Falei, como assim, meu amigo? Eu tenho compromisso, eu tenho... Não, coloquei toda a minha expectativa em você. Aí o Marcos Paulo já é mais bruto, falou, coloca a expectativa em boi, vai criar boi, vai fazer qualquer coisa. Mas coloca expectativa nas pessoas. Nossa. Expectativa. Você criou, mas Sim. eu tenho que fazer, eu tenho. Exato. E o cara viajou 700 km e deixou o cara e foi embora. Olha aí. E isso é um grande aprendizado mesmo. Muito. Porque a gente... O outro ficou frustrado, talvez não vai entender isso agora. A gente tá falando a gente tá falando aqui, parece que é só de vendas, mas é sobre a vida. É a vida, sobre, total. Né? Total. Você falou de autoconhecimento. E é isso, e se entender que até às vezes num relacionamento, né? Eu coloco toda a minha expectativa. Não, nós temos que saber, seja você, entenda o relacionamento, Sim. porque senão você vai, nossa, eu esperava isso de você, mas a pessoa falou isso, às vezes nem falou. Exato. Você que criou. É bem assim mesmo, né? Sobre expectativa. Mas você falou um negócio essencial aqui, é saber quem você é. Que tem tudo a ver, o tempo todo Verdade. a gente fala que é sobre propósito, né? Primeiro a gente volta lá na sua essência, que é Gênesis 1:26, né? Que nós somos filhos de Deus, né? Para dominar na terra. Você saber, e para mim tem tudo a ver com vendas, porque se eu sei que eu sei vender, se eu sei, né? Eu me lembro que eu trabalhei com consórcio, com marketing multinível, aliás, com Juju. Tem uma história aí também. A imóveis planejados de baixo padrão, médio padrão e até alto padrão aqui em Rio Preto. Então, quando eu me frustro em alguma venda, alguma ocasião, peraí, eu sei, eu não estou aqui agora, né? Eu não caí de paraquedas. Sim. Eu tenho uma história dentro das vendas, eu tenho uma história dentro dos times aí, né? Eu me lembro que eu vendia consórcio, eu trabalhava numa empresa e uma supervisora falou assim, você não quer vender consórcio? Eu falei, quero. E eu comecei a vender consórcio na minha hora livre, ali no meu tempo de lazer. E me lembro que um dia saiu uma sexta-feira do trabalho e fui para um rodeio. E montou o stand lá, todo mundo, os vendedores curtindo o rodeio e eu lá. Eu não gostava de rodeio, nunca gostei. E eu vendendo. E me falaram, você tá muito ganancioso. Eu falei, não, a gente não veio aqui para vender? Sim. Então só tô tirando os pedidos aqui. Exato. As pessoas passavam e teve vez de eu se tornar o melhor vendedor da equipe. E eu trabalhava em outro lugar. Eu só vendia tarde, à noite. Porque pra mim era o objetivo. Poxa, Objetivo, claro. E pra mim aquela foi uma das maiores lições. Eu lembro que eu vendia já domingo sentado, meio-dia na calçada, vendendo consórcio. Né? E consórcio não é tão simples assim de se vender. É verdade. Então eu aprendi. O vendedor é isso, é saber quem ele é. Quem é você? Você começou agora, né? Você estudou, você leu livro, você leu Napoleão Hill, você leu Armas da Persuasão, você leu. Né? E se preparando, porque aí você não coloca expectativa Exato. nas pessoas. Você vai, entende quem você é e entende também que precisa melhorar. Sim. Poxa, falhei aqui, falhei ali.
Essa autoanálise é importante, né? E Sim. tem gente que não tem essa. Já ouviram falar de coachability? Coachability. Não. O coachability para alguns é muito pouco difundido no mundo dos negócios, mas é algo fundamental. O que é coachability? É a sua capacidade de ouvir, compreender e fazer diferente. É a capacidade de você ouvir os feedbacks que te dão. Entendeu? A gente erra, certo? Sim. Eu erro bastante. Nossa. Às vezes, até minha esposa, às vezes, me chama minha atenção. E eu coloco, Às vezes. eu reflito isso, sabe? Tipo assim, em algum momento, ó, não foi legal isso, você ter feito isso, assim, assim, assim. E eu reflito sobre isso. Por quê? Porque eu aprendi a desenvolver minha coachability. Eu ouvi, compreender e fazer diferente. E aonde mora o desenvolvimento? Aí, pô, a capacidade que eu tenho de receber feedback. E eu ouvi isso com carinho, não com... Às vezes tem pessoas que são brutas ao falar. Mas às vezes ela quer te dar um toque do jeito dela. Ô, Rei, mas hoje eu acho que tá se criando uma casca assim que quase ninguém, tirando os haters, né? Mas quase ninguém fala nada pra ninguém mais, assim, pelo menos eu sinto. Tirando a esposa ou um amigo muito próximo, ninguém quer se intrometer na vida das pessoas, né? Às vezes vê a pessoa errando e pô, posso te dar um toque? Hoje acho que dificilmente, né? Exato. Assim, Talvez criar essa casca, né? então, eu tenho essa característica, tá? Que bom. Eu acho que eu sou entrão. Assim, minha esposa fala que eu sou entrão. Mas é uma característica de vendedor, É Que- porque assim, que é hoje, um de atitude, né? como eu tenho uma visão macro da coisa, eu quero ajudar a pessoa, entendeu? Então eu faço isso com jeito. Antigamente eu não tinha jeito pra falar. Eu já aprendi como falar. Entendeu? Fui aprendendo. Porque você enfim. tem uma esposa. Pode ser. E Esse é ali, bom vendedor? Casa. inclusive, aqui para os empresários que estão nos ouvindo, né? Caso tenha o pessoal aí, é assim que você mede também o desenvolvimento do vendedor. Qual que é a capacidade que ele tem de ouvir, compreender e fazer diferente? Que é esse feedback que você está dando. Então, quando eu vejo que uma pessoa não tem essa capacidade, eu falo para isso para ela ficar curiosa. Eu falo assim, ó, você precisa desenvolver sua coachability. Eu falo assim, o que é isso? Agora eu trago ele pro meu mundo, que eu criei curiosidade. Sim. É ouvir, compreender e fazer diferente. Eu te dei um toque aqui e eu percebi que você não tá apto para ouvir o que eu tô te dizendo. Entendeu? Mas no futuro, talvez você vai se lembrar disso. E a gente se lembra, hein? Lembra. Não é? Sim. Lembra. Principalmente quando a gente não dá ouvido para aquela pessoa naquele momento, e a gente vai lá e se ferra, inclusive. Exatamente. Na primeira dor, na primeira ausência. Exatamente. Então, hoje eu falo para a pessoa, principalmente as pessoas que confiam no meu trabalho e que já tem uma certa liberdade, entendeu? Porque tem momentos, por exemplo, que você tem que ser mãe, né? Lembra, ser relacional, carinhosa. Mas tem momentos que você tem que ser pai, você tem que puxar a orelha e fazer o que tem que fazer. Você tem um treinamento mais individual? Tem o treinamento individual, Bacana. que é a mentoria individual que a gente faz ali, que é esse programa, né, individual. O último foi com um aluno do Rio de Janeiro. E, inclusive, ele viajou 10 horas do Rio de Janeiro para estar comigo na última imersão. Legal. Que legal, Bacana, né? Bacana. Top, E assim, ele falou, Rei, mudou completamente a minha mentalidade. Mas ele era um cara ensinável, um cara brando, um cara que compartilha dos mesmos valores que eu. Então ele, assim, deu cola cultural, né? E ele aplicou tudo, cara, religiosamente. E aumentou o faturamento dele. Inclusive, ele tinha uma crença de que se ele aumentasse o preço do produto dele, ele não ia vender. Aí eu falei assim, como é que você sabe disso? Aí eu falei, esse é o problema, você tá em cima de achismo. Esquece achismo, vamos em cima de números. Vamos rodar o NPS pro seu time? Pegamos o NPS, pro seu time não, pra equipe dele, criamos lá, elenquei lá algumas perguntas, né? Tipo, o que você mais gosta aqui da empresa? O que você acredita que nós podemos melhorar? O atendimento, que nota que você dá de 0 a 10? Qual que é a nota de 0 a 10 que você poderia recomendar o nosso produto? Cara, só uma pessoa disse mal dele. Os outros, mais de 3.000 clientes lá que ele tinha, eu acho que era isso, falou muito bem dele. Ele não tinha essa noção. Aí ele foi lá, fez o quê? Aumentou o preço. Ninguém falou nada. Ele passou a ganhar mais dinheiro através de uma atitude que ele teve, de conhecer mais. Através do meu conhecimento, eu orientei e ele foi lá, passou a ganhar mais dinheiro. E valeu a pena? Muito. Que eu destravei ele, pô. Isso em um ponto, tá? Sim. Mas ele se permitiu isso.
Então, assim, a gente foi explicando, fui dando ferramenta para ele, porque eu falo em cima de ferramentas, tá? Assim, vocês vão ter muita ferramenta se vocês forem na imersão. Ferramentas é essa que vai dar um norte para vocês, entendeu? Vocês vão visualizar isso e vão falar assim, caramba, isso aqui tinha que ensinar no primeiro ano de empreendedorismo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que ali a gente adianta 10 anos da vida do empreendedor em um dia, Eu acredito. porque, de uma certa forma, a gente... Aquela fagulha, né? Sim. Que às vezes o pessoal ele traz o mérito pra gente, é natural. Fala assim, nossa, Rei, sem você aqui. Eu falei, não, na verdade, não. Sem você Sem ter se você. permitido, pô. Porque Sócrates falava também de uma frase seguinte: antes de você querer curar alguém, pergunta se essa pessoa está disposta a abrir mão daquilo que a fere. São dois lados aí, né? Eu De quem- posso querer ajudar quem não quer ser ajudado. Exatamente Não vai adiantar. isso. Não aconteceu isso com Jesus, né? Tinha gente que Sim. não queria ser ajudado, ignorou ele. O ladrão da cruz foi um deles. Um resolveu caçoar, outro resolveu reconhecer o seu, né, os seus pecados, foi lá e ele... Quer dizer, são decisões, escolhas. Né? Sim. Então, em cima disso, é isso aí. Essa é a coachability, né, que o vendedor precisa Isso é desenvolver hoje. novo, velho. Muito bom. Essa eu também não conhecia, não. A Cara. capacidade de ouvir. Demais, demais. Rei, daria pra ficar aqui praticamente a noite toda, Legal, né? pô. De tanto- Qualquer coisa na próxima a gente pede uma pizza. De tanto conhecimento, tanta habilidade, tanto caminho que dá pra permear. Bacana, aí. muito. Não é só sobre vendas em si, né? Sobre habilidades, empreender, planejamento e sobre tudo, né? Sobre a qualidade do empreendedor ali. Mas eu fiquei com uma dúvida. Por que você acha que no Brasil tem essa... todo mundo empreende, tem a dona ali que quer vender Natura, quer não sei o que e faz o outro. E existe até um número, né, nas plataformas Hotmart que... Por isso que vende tanto curso. Porque Aham. ninguém termina o curso. Ninguém termina o curso. 98% não termina É o verdade. curso, né? Por isso que se vende tanto curso. Porque a pessoa tá na área, pô, eu vou fazer aquilo ali. Aí ela faz. Pô, agora eu vou fazer aquilo ali. O que você acha que tem, assim? Da onde que despertou isso, todo mundo querer empreender, né? Vamos lá. Vou responder a primeira pergunta, que me parece são duas perguntas aqui, né? Por que as pessoas começam e não terminam? Termina. E por que as pessoas querem empreender? Primeiro que empreender, como disse, é muito fomentado hoje. Inclusive, hoje, para reter talentos está cada vez mais difícil. Porque não tem não tem barreira de entrada para empreender hoje. Por exemplo, Dependendo do nicho é muito fácil. muito fácil. Muito aberto. Eu vou querer vender infoproduto. Qual que é a barreira de entrada? Você compra um curso por R$ 49,90, você coloca lá Sobral, tudo que ele vende no curso está distribuído, só que está embaralhado no próprio YouTube. Você aprende a fazer E- tráfego pago. Aí ele vai te Amanhã- seguir pro resto da vida. Amanhã você pode abrir uma agência. É ou não é? Sim. Eu estou empreendendo. Como? Tem uma agência. Pronto. Quer dizer, a barreira de entrada é muito pequena hoje. Diferente do passado, que não era assim. Respondendo essa pergunta, é isso. A barreira de entrada é menor e está muito fomentado o empreendedorismo no Brasil. Com relação às pessoas que começam e não terminam, eu já digo antes, melhor do que iniciativa é ter acabativa. Mas isso é um vício comportamental, tá? De pessoas que têm necessidade de variedade. Por exemplo, é muito comum hoje a pessoa que está assistindo Netflix está com o celular na mão. Aí ele está assistindo Netflix, olhando o Instagram, daqui a pouco ele vai pro TikTok, daqui a pouco ele vai pro WhatsApp e começa uma conversa. E ele esqueceu do inicial. É um vício. Que esse vício ele vai sendo alimentado todos os dias, daqui a pouco você tá com tanta variedade ao seu lado que você não foca em nada. Sim. Aí gera o quê? Gera a própria distração. Isso para quem tem TDAH, né? TDAH, quer dizer, potencializa ainda mais. Na verdade, diz que aumentou até no adulto o TDAH por causa de tanta informação. Tanta informação, exato. A gente vive um momento de overload, né? Essa obesidade mental. Muita informação. E eu tenho aqui como missão do nosso curso Fechamento Brutal, até falei com o meu sócio ontem, falei, cara, o nosso vai ser diferente. Porque aqui é o seguinte, eu reconheço as pessoas que, dentro dos grupos que nós temos aqui, que terminam o curso, e eu gero bônus. Por exemplo, quem finalizar o curso até tal dia tem uma mentoria comigo. Oh, Aí o pessoal tá lá recebendo o diploma, força o outro que ainda não abriu o curso, que eu sei, eu chego lá, eu vejo o desempenho dele, aí eu entro em contato com ele. Eu vi que você não começou ainda, tá tudo bem?
Para quê? Para ser diferente. Que eu não estou interessado só em ganhar dinheiro. É importante. Também não sou hipócrita. Eu também quero ganhar dinheiro, preciso. Mas eu também estou interessado no impacto que eu vou gerar. Aí isso vem o propósito, a missão, né? Por que a gente faz o que a gente faz, entendeu? Então, mas respondendo isso, é isso, é a necessidade de variedade que as pessoas têm. Bacana, Né? bacana. Que é um vício comportamental destrutivo. Sim. Totalmente. E aí, Vado, gostou? Cara, eu tô É uma aula. mais uma vez aqui A impactado. gente se perdeu hoje. Já fiquei feliz por mim, já fiquei triste por mim. Mas, no modo geral, ainda bem que aconteceu esse podcast hoje. Que eu tenho certeza Legal. que vai dar uma direção, uma nova direção em algumas coisas para mim também. Para quem tá ouvindo, tenho certeza que tomará novas atitudes aí. Com certeza. Né? Então, Rei, primeiramente, parabéns, né? Obrigado. Por Sim, verdade. esse propósito que você tem, por essa preocupação em ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que você terá bastante resultado aí, top. E o que eu desejo de fato é que você seja uma pessoa super abençoada. Amém. Por tanto que você está entregando, cara, é maravilhoso e é legal quando a gente vê alguém assim, né? Então, Comprometido, né? em cada oportunidade, não se resguarda por nada É. e tenta entregar o máximo que pode. E isso é visível, né? Sim. É legal ver isso nas pessoas, cara. Top. Ô, Rei, se as pessoas quiserem te encontrar, onde que elas te encontram? Tá, vamos lá. Primeiramente, pode acessar o nosso site, www.semissosemvendas.com.br. Caso você queira aprender a fechar mais vendas, fechamentobrutal.com.br. Se você quiser me seguir no Instagram, Reirivelton Fernandes, ou Sem Isso Sem Vendas, no YouTube, Sem Isso Sem Vendas. Se quiser um atendimento rápido, no Fale Conosco, 17 99751 3372. E a imersão, que vai acontecer no próximo dia 5 agora, aqui no Hyatt Place, aqui no Cassino Tower, aqui em São José do Rio Preto, no centro, das 9 às 18 horas. É o domingo inteiro, que passa assim muito rápido, tá? Vai ser muito legal. E a gente fica com essas pessoas no grupo também, tendo uma mentoria constante comigo ali. O que eu quero fazer? Eu estou alimentando o meu ecossistema. Sim. Então as pessoas que estão nesse grupo, eles acredito que estejam satisfeitos, porque ainda estão lá, e eles são verdadeiros divulgadores da minha marca. Verdade. Então é uma troca, né? É um ganha-ganha. Olha, eu não fiz o seu curso, mas já defendi você. É. Eu fui num cliente e ele falou assim, nossa, mas o curso dele é muito caro. Eu falei, caro? Por um treinamento presencial Sim. de fechamento, você vai melhorar seu fechamento? Talvez você não entenda o que é caro. Então, eu falei pra ele. Aí ele ficou parado assim, não falou nada. Não Eu falei, falou nada, eu assim. acho que eu fechei. Eu posso Esse dar. vai estar na turma. Eu vou dar 2 brindes aqui então para vocês, tá? Já que você me defendeu, eu vou dar 2 brindes para você que vai para sua audiência. Quando a pessoa fala para mim que é caro, já que esse assunto também é sobre como quebrar a objeção, eu tenho 2 formas de lidar com isso, tá? Várias, mas eu vou dar 2 aqui que geralmente as pessoas não falam sobre isso. Primeiro é o seguinte: custo de oportunidade. Conhecem? Sim. Certo? Quanto custa você encontrar alguém tão qualificado para te orientar? Quanto tempo você vai encontrar? Porque existe muito charlatão, existe muita gente séria, mas existe muito charlatão que daqui 3, 4 meses, daqui 1 ano não está no mercado mais, tá? Verdade. Acredite, tem muita gente começando, pouca gente terminando. Então, a pessoa fala assim, pô, mas é caro. Quanto tá te custando estar nisso? Aí eu entro no outra parte, os 2 custos. É que você tá falando que é caro porque você tá olhando o custo de ter, certo? Quanto custa ter? Sei lá, R$1.000 para você participar, 1.500 para você e outra pessoa. Mas quanto custa não ter? Quanto tá te custando não ter clareza no seu processo, não aprender sobre gestão, não entender os níveis de liderança, né? Os níveis de maturidade dos seus liderados e quais estilos de liderança você tem que exercer, não entender sobre os fundamentos do marketing e utilizar principalmente o marketing quando você não tem muita grana, que tem um marketing específico para isso. Eu não tenho grana, o que eu faço? Opa, calma aí, tem uma estratégia para isso. Entender os fundamentos da venda. Então, quer dizer, custa mais não ter do que ter. Porque o custo de ter você consegue mensurar, sim ou não? O custo de não ter você não consegue mensurar. Isso é verdade. Então, esses são os 2 custos quando eu falo para o cliente. É que você está tomando... Quando você... Caro porque você está tomando decisão
em cima do valor que você vai investir. As pessoas mais inteligentes, elas não tomam decisão em cima do que vão investir, mas em cima do resultado que vão obter. Entendeu? Então, Muda tudo. vou quebrar a objeção. Perfeito, muito bom, Rei, meus parabéns. Eu não tenho dúvida, a gente já trouxe algumas pessoas aqui e hoje também foi um dia marcante, né, Vada? Legal, Tá fico certo. feliz, tá? E você falou sonhos, objetivos aí, eu não tenho dúvida que você vai chegar lá. Com certeza. Eu fiquei feliz da gente estar pegando você aí, não é no começo, mas no meio da sua história aí. Legal. E a gente vai poder falar, ó, tá vendo? Ele foi lá no nosso... Mas independente, tá? Eu acho que assim, as pessoas falam o seguinte, mas a fama muda as pessoas. Não é verdade. A fama potencializa quem você é. É verdade. Então, se, Rei, eu quero que você volte de novo, tá tudo bem. Independente de onde o patamar que eu esteja, eu acho que a sua essência não pode deixar de existir. Verdade. Quem você é, a humildade não pode deixar de existir, entendeu? Então, eu tenho isso muito claro, entendeu? Muito, muito claro. Então, dinheiro subiu pra cabeça. Não, pô. É que você já era. Já era. Gente, obrigado. Quem gostou, deixa sua... curte, compartilha e segue o Rei lá. Tem muito conteúdo lá. Eu tava Verdade. olhando lá, tem, meu Deus, canal no YouTube, tem o Instagram, tem o site. Se você quer saber, segue ele lá, porque tem toda hora ele tá divulgando os eventos dele. E se você trabalha ou não, né, precisa de fechamento de vendas ali, eu tenho certeza que eu e o Vada, a gente já é aluna, daqui a alguns dias a gente vai Com estar certeza. fazendo. Legal. Porque eu vi muito valor. A gente já fez muito treinamento, né, Vada? Já trabalhou muito, mas realmente a gente precisa galgar aí. Verdade. Tá certo? Obrigado, abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu!